Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Carol Tormena. E sabe que no último vídeo eu falei sobre desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal que a gente usa para desenvolver a liderança, comunicação, empatia e tantas outras habilidades das pessoas, né? E dentro daquele vídeo eu falei sobre ser tímido ou ser introspectivo. Só que eu só passei por este tema, né, para exemplificar. Vai lá assistir que você vai entender o que eu estou falando. E o pessoal pediu para que eu fizesse algo específico sobre a timidez. E a primeira pergunta que eu tenho para você: é uma pessoa tímida ou é uma pessoa introspectiva? Ou é os dois? Eu teve uma época que eu era tímida e introspectiva e eu usava como desculpa a minha introspecção para falar assim: não, eu sou uma pessoa introspectiva, sou uma pessoa que gosta de ficar mais quieta mesmo, não sou de falar muito, então não é timidez isso. Só que essa era uma história que eu contava para mim mesma para tampar o sol com a peneira, sabe? Tipo, aquela timidez que me incomodava, eu usava a introspecção como muleta, que era uma meia-verdade, né? Porque eu também era introspectiva e é possível que você tenha as duas características. Mas vamos desmistificar. A introspecção é uma característica de personalidade. Ou seja, assim como a gente tem pessoas que são extrovertidas, que se comunicam, que tudo para elas é grande, chegando nos lugares e fala alto e dá risada alto e pessoa espalhada, sabe aquela pessoa espalhafatosa? Então, essa é a pessoa extrovertida, que é o contrário da introvertida. A introvertida é aquela pessoa bem mais quieta, geralmente é tida como séria, como calada. Pessoa séria, uma pessoa que não fala qualquer coisa, não fala sem pensar, não fica aparecendo. É uma pessoa discreta, quieta, mais na dela. Ela é introspectiva por quê? Porque nessa característica de personalidade, ela se expressa menos com palavras, menos com a linguagem corporal. Ela se expressa de uma forma assim pontual, se ela precisa falar, ela fala. Inclusive, tem muitas pessoas introspectivas que falam em público e falam bem. Falam em câmeras e falam bem. Então, não tem a ver com a habilidade de comunicação. Tem a ver como a pessoa se posiciona, se ela fala mais ou menos. Então, assim, ó, a pessoa que é extrovertida, geralmente, ela fala muito, porque ela monta o raciocínio dela em cima das palavras. Então, ela vai falando, vai escutando a própria voz, e aí ela vai montando o raciocínio. E por isso, muitas vezes, as pessoas acham que ela é tagarela, mas é porque ela está montando o raciocínio. Ela não pensa antes de falar, ela vai falando e pensando. Sabe como? Você conhece alguém assim? Agora, tem aquelas pessoas que pensam, montam todo o raciocínio caladas e daí elas falam. São mais analíticas. Essas são introspectivas. Qual que é a diferença entre uma pessoa introspectiva, agora que você já sabe quem são as introspectivas, das tímidas? A introspectiva, como eu falei, é uma característica de personalidade. Portanto, isso para ela não é um problema. Pelo contrário, ela gosta de ser assim. É uma pessoa que gosta do anonimato, que não se importa de trabalhar atrás da cena, sabe? Ela gosta disso, ela se sente bem com isso, ela se sente confortável em ser assim. A pessoa que é tímida, ela é desconfortável com esta condição. Agora, eu vou falar uma coisa para você, se você se considera uma pessoa tímida, para que você escute com atenção. A timidez tem uma relação com a falta de humildade. Por quê? Carol, por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? Porque a timidez implica algo que eu escondo. E eu escondo porque eu não quero parecer menos, ou não quero parecer pior que o outro, ou menor que o outro. Então, quando a gente olha para a timidez e encara a timidez como sendo uma dificuldade de expressar aquilo que a pessoa pensa, aquilo que a pessoa acredita, o que isso tem a ver com a falta de humildade? Bom, se eu penso uma coisa e eu exponho isso, e quando eu expor eu posso ser contrariado,
ou eu posso ser criticado, isso quer dizer que eu vou me sentir menos que o outro. E eu não quero me sentir menos. Não, porque eu não sou menos. Entende onde que entra ali a falta de humildade? Uma vez eu escutei isso e me incomodou. Eu vou ser bem sincera para você. Mas eu acho que porque no fundo eu era tímida e a minha timidez era para encobrir algo que eu não queria mostrar. E esse algo que eu ia mostrar, se eu mostrasse, ia ser criticado. Na minha cabeça, claro, ninguém tem essa resposta. Agora, se eu exponho algo e eu pareço menor que os outros, e eu não quero isso, eu estou deixando de ser humilde. Então, essa é a relação que existe da falta de humildade com a timidez. Como que você rompe isso? Primeiro, a timidez, se ela é algo que te incomoda, e se você não é uma pessoa introspectiva, a timidez vai te incomodar e vai te atrapalhar, e já deve ter te atrapalhado em algum momento. Porque assim, ó, se você tem algo que precisa ser dito e ponto. Independente se as pessoas aceitam ou se elas vão te criticar, mas você precisa expor. Porque a gente só consegue argumentar, a gente só consegue, vamos dizer, um acordo entre as partes. Vamos falar de relacionamentos. Qualquer que seja o relacionamento, dentro do trabalho, dentro de casa, com filhos, com marido e esposa. Você precisa colocar o teu ponto de vista, porque senão a pessoa nunca vai saber o que você precisa, nunca vai te dar o que você precisa, ou nunca, pelo menos, vai dizer que, ó, eu não tenho condição de te dar isso. Então, é necessário que a gente passe por esse processo de transparência, de conflitar, no sentido de colocar o teu ponto de vista para que você possa, sim, ser questionado. Por que você não pode ser questionado? É mais fácil, né, a gente guardar para si o que a gente pensa, porque ninguém questiona, eu continuo achando que aquilo é o certo e eu vivo de acordo com aquilo dentro da minha cabeça. Isso é confortável. E isso tem muito a ver com timidez. Agora, a partir do momento em que eu expresso, eu posso conflitar com pessoas, eu posso não agradar a todos, e isso vai me tirar da zona de conforto. Por isso que a timidez, ela incomoda por um lado, porque a gente se sente desconfortável em não poder expressar, mas ao mesmo tempo a gente tem a vontade de expressar. Então é um conflito interno muito grande. Por isso que, se você se considera uma pessoa tímida, olhe para os pontos que te fazem pensar como é ser uma pessoa tímida. Olhe para aqueles pensamentos que de fato você tem medo de expor, que você tem receio, que você acha que vão ser conflitos. E aí você mede as tuas palavras, você começa a colocar o pensamento pensando em como que ele vai ser recebido, ou de que forma que você pode colocar sendo verdadeiro com você e ao mesmo tempo sem ferir outras pessoas. Aí você vai estar desenvolvendo outras habilidades, você vai estar desenvolvendo a comunicação assertiva, você desenvolve gerenciamento de conflitos, você desenvolve os relacionamentos no geral. Porque relacionamento é isso, é você entender o que uma parte quer e colocar o teu ponto de vista, e isso precisa ser feito sem ferir o direito do outro de se expressar e de ser ouvido. Isso tudo com uma coisa simples, deixando de ser tímido. Você trabalha todas essas instâncias, principalmente da comunicação assertiva. Então comenta aqui se você é tímido, se você não é. Não precisa ficar com vergonha não, tá? Porque, igual eu te falei, eu já fui assim. E ainda por cima pior, porque eu falava que eu era introspectiva e usando isso como uma muleta. Então não tenha vergonha de falar isso, porque o primeiro passo é a gente admitir onde estamos, de que lado estamos. É de fato uma timidez? Ou será que é uma introspecção e tá tudo bem? E a partir daí, eu te ajudo mais, né? Me fala que daí eu respondo. Um beijo pra você, até o próximo vídeo.